Bom dia a todos. Aqui a iluminação está meio ruim, mas aproveitar para falar um pouco do dia a dia e falar um pouco sobre Jeremias. Então aqui eu sou, quem não conhece, Carlos Vendinha. Eu sou de Candelária, Rio Grande do Sul. E às vezes eu faço tá no meu coração fazer umas lives falando um pouco do meu dia a dia e falar um pouco da palavra do Senhor. Até você vai dizer assim, pô, mas como é que o Carlos Vendinha está falando sobre a Igreja do Céu Aberto? Essa Igreja do Céu Aberto foi através de um sonho que eu tive há muitos anos. E esse sonho que eu tive era uma voz muito grandiosa, mas assim não dá nem para falar o tamanho a grandiosidade dessa voz que falava sobre este povo não se arrepende dos seus pecados, bem alto, e no final umas 7 vezes essa voz bem grandiosa falava: Igreja do Céu Aberto, Igreja do Céu Aberto, Igreja do Céu Aberto. Aí eu sempre fiquei todos esses anos nessa dúvida, por que será dessa voz grandiosa falando dessa maneira, Igreja do Céu Aberto? E daí agora, como foi criado esse compartilhamento, que eu tenho compartilhado algumas coisas com todos sobre o dia a dia, sobre a palavra de Deus, porque todos, a maioria já me conhece. Eu sou o presbítero Carlos Rodrigues, né? Seria conhecer Carlos Vendinha, presbítero da igreja. E faz anos já que a palavra de Deus diz, né? Esteja doente, procure o presbítero. E aí eu estava na Assembleia de Deus, ela foi ungido pelo pastor Geraldo, tudo como presbítero. E hoje eu estou na igreja da Cruzada Pentecostal como presbítero, porque a responsabilidade é grande hoje em dia que nós temos da palavra de Deus, porque o presbítero ele tem a responsabilidade que nem um pastor na palavra de Deus. E uma das coisas que o presbítero tem, ele é liderar, conforme a palavra de Deus, né? Liderar e supervisionar a congregação, cuidando do bem-estar espiritual, do crescimento da comunidade, atuar como aconselhando e apoiando os membros, além de garantir que a igreja siga a doutrina dos valores cristãos. Tudo isso, né, o presbítero faz. E juntamente com o pastor, ele assume a responsabilidade de cuidar do rebanho, assegurando que a igreja siga a doutrina e o ensino da Bíblia. Oferecer orientação, apoio, conselho aos membros da igreja, auxiliando em suas dificuldades e crises. Quando necessário, o presbítero também exerce a disciplina e corrige o membro que se desviam, né, dos princípios da igreja. Os presbíteros também podem ser envolvidos no ensino e evangelização e no crescimento espiritual. Então, os presbíteros são geralmente reconhecidos e eleitos pela comunidade como líderes que demonstram a confiança e respeito que possuem. Isso foi feito na igreja lá da Assembleia de Deus, que era o pastor Geraldo de Edgar Machado, que ungiu todos, né? Um dia lá reuniu todos lá para frente e abençoou, né? Então o papel do presbítero pode variar, né, dependendo da denominação evangélica, mas a responsabilidade permanece a mesma, como liderar e cuidar da igreja. Então, temos essa incumbência, né? Até hoje eu ia fazer uma coleta de bergamota lá em Montenegro, na cidade de Montenegro, mas tá chovendo, tá tudo fechado o tempo. Eu dei uma olhada agora lá na rua, tô enuviado e tudo, tem até poças d'água. Eu disse, mas como é que eu vou ir lá? Porque né, tem que ir lá no mato, eu tenho que pegar um reboque, e tem um tratorito que o meu irmão ajeitou lá, que ele até botou umas rodas de ferro com tração, com os ferros atravessados nas rodas, é um aro 13, que nem de carro normal,
desses carros pequenos, e ele botou essas rodas, mas botou só o aro, e atrás ele colocou um reboquezinho, e ali a gente bota as caixas de bergamota, aquelas caixas de feira, né, que se usa para colocar frutas. E daí normalmente eu boto ali dentro 10 caixas, e vamos lá pro morro, meu irmão vai junto, e daí nós colhemos as bergamotas. E nessa semana foi boa as vendas aqui na Matias Velho, Canoas, que eu vou para uma rua ali na rua São Paulo, perto de uma creche, e as vendas foram legais, porque tem irmãos, que é lá da Aiko, que é lá do Japão, que tem um grupo que eu faço parte, que os irmãos ficam orando, né, sobre enfermidade, para os irmãos que estão trabalhando, para tudo dar certo. E esses irmãos abençoados, né, têm orado para Deus abençoar. E uma das coisas que eu estava orando para Deus, por causa que todos sabem, né, eu coloquei já algumas compartilhamentos sobre o que eu tinha perdido, as pessoas que me ajudaram, né, que nem a Aiko lá do Japão, o pastor Edilson Palmini, que me ajudaram, que nem o Ajimoto Milton e as irmãs, todos os irmãos lá do Japão me ajudaram, lá do grupo. E agora eu estava vendendo frutas na rua para tentar comprar o motor do portão, porque eu tenho um motor que corre na horizontal e outro na vertical. O que corre na horizontal, esse aí é um motor de portão mais barato. Mas o cara queria cobrar R$800 para colocar motor e trazer o motor. Aí eu fui na internet, no Mercado Livre ontem, porque eu fiz umas vendas boas essa semana, e vi uns preços bons ontem no Mercado Livre do motor, e já encomendei o motor do portão horizontal. Agora eu vou ter que trabalhar para comprar o motor na vertical, daquele que o carro entrar dentro, né? Porque eu tenho um carro, um Mondeo, já faz mais de 20 anos que ele tem, esse Mondeo. E a semana retrasada eu fui fazer coleta de bergamota, e lá são estradas de chão de mato, no meio do mato. E as estradinhas todo mundo conhece, né, como é que é no meio do mato, aquelas estradas estreitas. E tinha a entrada do terreno do amigo meu lá do Celso, que eu tinha que, porque eu estava de carretinha, e a grande carretinha que está atrás para carregar as bergamotas. E eu queria fazer a manobra de dar ré, e entrei na porteira do meu amigo Celso lá, fui para frente, e fui dar ré, e não olhei para frente. E a porteira do meu amigo lá aberta, aquela baita porteira de madeira. E o que aconteceu, porque sempre quando a gente gira a direção do carro, a carretinha vira do lado contrário. E eu não tenho experiência com isso. E lá na frente do carro engatou o para-choque na porteira do vizinho do Celso, lá engatou, e eu dei ré na maior e ficou a metade do meu para-choque do carro no chão lá, quebrou, deu estouro, né? E tudo, eu desci lá para ver, estava metade do para-choque no chão quebrado, quebrou o para-choque. E eu estou andando de carro na cidade com o para-choque quebrado, para lá e para cá. Aparece a parte física da buzina no chão, dos fios, aparece o pneu do lado do motorista que estourou. Aparece os pneus ao vivo, tudo, aquela parte de proteção que tem embaixo do paralama, aparece tudo. Mas tranquilo, a polícia não me pega nem nada, tem que esperar um pouco, porque um para-choque do Mondeo ele não tem por aqui. Tem que encomendar em São Paulo. E eu já pedi até o para-choque, só que o para-choque é caro, né? E daí tá lá no meu irmão, lá na chacrinha, lá onde está as bergamotas. E eu não sei colocar, mas o meu irmão disse que vai me ajudar a colocar. Tem que desparafusar tudo em volta e fazer os remendos tudo. E o interessante que falando agora sobre a parte espiritual, que eu estava lendo sobre Jeremias. E Jeremias é uma palavra assim que assim, brincadeira, eu achei interessante. É que Jeremias ele é convocado para pregar a palavra de Deus. E daí, o que diz aqui Jeremias? Vamos ver. Antes do seu nascimento,
quando você ainda estava na barriga da sua mãe, que é na madre, né? Eu o escolhi e separei para você, para que você fosse um profeta para as nações. Aí tem outras traduções também que são diferentes, né? Antes do seu nascimento, quando você estava na madre, eu já lhe conhecia, algumas dizem, né? E escolhi você antes de sair da madre. É uma velha tradução. Assim eu me inteirei e comecei a me aprofundar nessa palavra, para vendo, né, que a grandiosidade do nosso Deus, que ali ele relata a onipresença dele, onisciência, que Deus sabe todas as coisas. Antes de nós sabermos fazer alguma coisa, ele já sabe de tudo que vai acontecer. Só através dessa palavra aqui do profeta Jeremias, eu vou dar uma lida um pouquinho mais adiante, para hoje, que então, antes do seu nascimento, né, que dá a entender que Deus já sabia de todas as coisas, sabe de nós, de nossas vidas, de tudo. Que está presente em tudo, onipresença, onisciente, sabe todas as coisas. Então, eu assim me maravilhei com essa palavra, né? Então, antes do seu nascimento, diz ali, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, antes, eu o escolhi e separei para você, porque você fosse um profeta para as nações. Agora nós, mudando aqui para o Novo Testamento, com Jesus Cristo falando para os seus discípulos, ide, e para nós também, que nós temos essa incumbência de ide pregar o evangelho a toda criatura, que nós temos essa incumbência de falar, porque, na verdade, Deus quer que todas as pessoas venham a se salvar. E, às vezes, para muitas pessoas até, eu vejo que é difícil, que elas correm, não querem saber da palavra de Deus, querem saber deste mundo, porque, na verdade, este mundo agora, ele está, vamos dizer assim, tudo que é errado, a maioria, muitas coisas, né? Muitas pessoas estão cientes da palavra, ou errado, que é o certo, mudaram tudo. Então este mundo agora a gente vê, ele está todo corrupto, muita corrupção, destruição, não querem saber de Deus, não querem saber da palavra, porque precisamos aprender a andar reto na palavra de Deus, se nós queremos alguma coisa com Deus. E mais adiante agora nós vamos ver ligeirinho sobre Jeremias, o que aconteceu com ele. Então Jeremias disse, né? Ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Ele era menino, era novo ainda quando Deus chamou Jeremias aqui, e ele relatou, né? Ó Senhor meu Deus, eu não sei falar. Agora estou lembrando de Moisés, que falou a mesma coisa, quando Moisés foi chamado para libertar o povo hebreu. E aqui Jeremias dizendo a mesma coisa, eu não sei falar, pois sou muito jovem, diz Jeremias. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo o que eu mandar. Quer dizer que nós, que somos mensageiros da palavra de Deus para as pessoas, não precisamos temer, que Deus vai nos dar a palavra na hora certa, referente ao que é para dizer para elas, referente à palavra da salvação. E aí o Senhor estendeu a mão e tocou nos lábios, né, de Jeremias, veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Que loucura, né? Hoje estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar, derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Aqui fala da grandiosidade do nosso Deus, porque aqui eu estou lhe dando poder, quer dizer que Deus é o poder, vem dele todas as coisas. Então dá para ver aqui que Deus, ele tem poder de quê? Arrancar, derrubar, destruir, arrasar, construir e plantar. Então vemos a grandiosidade do nosso Deus através dessa palavra de Jeremias. E aqui eu vou tentar dar uma geral referente a Jeremias e aonde Jeremias morava. Eu tinha nos livros que eu tinha, se nós olharmos ali no YouTube, dá para ver, eu fiz uns vídeos referente a essa parte de Nabucodonosor, sobre o reino do norte e do sul, onde Jeremias estava.
Então aqui vamos ver se eu consigo alguma coisa. Vamos ver quem foi o profeta Jeremias, né? Bem, o Jeremias foi um profeta que ele profetizou. Vamos ver aqui, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Ele profetizou em Judá. Aí você vai dizer para mim, seu Carlos, onde é que é Judá? Assim, ó, quando é Israel, quando o rei Salomão, ele teve muitos problemas, várias mulheres e tudo, ele pecou contra o Senhor. E depois, por causa desse pecado de Salomão, veio a divisão de Israel, se dividiu. Aí o filho dele, que tomou posse do reino, houve divisão em 2 reinos, teve o reino do norte e do sul. O reino do sul foi Judá, da tribo de Judá, com Benjamim, a tribo de Benjamim. E as outras 10 tribos foi o reino do norte. Então, através do pecado, o que acontece, né? Houve a divisão através do pecado. Muitas vezes não recebemos, a bênção de Deus por causa disso. Porque nós não buscamos a Deus em primeiro lugar. E a palavra de Deus diz, né? Buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. É para nós hoje. Então, Jeremias foi no final do século VII, início do século VI de Cristo. Aquele foi o período do declínio do reino do sul. Do sul, que é Judá, a tribo de Judá, marcado pelos reinados de seus últimos monarcas. O profeta Jeremias falou sobre o avanço inevitável da Babilônia. Estava falando por aquele povo de Judá que estava vindo o rei Nabucodonosor, que ele destruía e matava as pessoas. Ele era um homem assim, que arrasava tudo, que culminou no exílio do povo judeu, que ele foi levado cativo, preso para a Babilônia, por causa dos pecados, que não obedecia a Deus. E às vezes a gente pergunta, por que está acontecendo isso comigo, por que aquilo? Aí vamos ler as Escrituras, nós vamos ver o que está acontecendo, por causa que nós erramos, todos nós erramos, mas nós temos que se arrepender todo dia, até quando nós oramos aqui em casa, porque nós temos o costume de orar sempre. A Pedrolina, que é a minha sogra, tem 95 anos, tem a Fia, que tem 73 anos, e tinha a Nega, que é outra cadeirante, deficiente física, que morreu. Que ela teve um problema, foi para o hospital e morreu. Aí então, ó, na oração que nós fizemos aqui, então é a minha sogra, de 95, a Fia, cadeirante, deficiente física, a minha esposa, que é uma bênção, né? E eu. Então nós, na verdade, temos uma igreja aqui em casa. Até quando, por causa disso aí, que Deus um dia, com uma voz muito grande, falou comigo há muitos anos, Igreja do Céu Aberto. Então até botei um nome agora para compartilhar dessa conversa, desse compartilhamento, de vamos estudar junto, Igreja do Céu Aberto, que é o nome agora que me deu no coração de dar, para a gente estudar, aprender um pouco, porque quanto mais nós aprendermos junto, é melhor, da palavra de Deus. E aí, tempos atrás, eu tinha dado uma estudada sobre, até eu tenho um grande amigo meu, que me deu uns livros muitos anos atrás para estudar, que eu não vejo mais ele, que é o Enio Meinhardt, o meu grande amigo, que não apareceu mais aqui em casa, porque a gente não pode sair aqui de casa por causa que a gente tem, por causa da deficiente física, que estão doentes, muito doente, né, a Pedrolina, a minha sogra, então não tem quase como sair de casa. E daí eu tenho tentado, agora estou vendendo bergamota na rua para recuperar minhas coisas aqui em casa, da enchente, e estou conseguindo, né, aos poucos, pessoas que ajudaram, e levando a palavra, e não podemos deixar de falar a palavra de Deus. E aí me veio no coração hoje falar sobre Jeremias, lá do Reino do Sul, porque o profeta Jeremias falou sobre o avanço inevitável deste rei Nabucodonosor, né, que ia executar este povo, levar ele cativo. Então Jeremias, ele foi filho de Elquias, que nasceu na cidade de Anatote, no território de Benjamim. Eu já falei antes que o território de Judá, que era da tribo de Judá, era composta, o Reino do Sul, também da tribo de Benjamim. Isso ocorreu aproximadamente em 650 a.C., no final do reinado do rei Manassés de Judá. Então essa cidade onde ele nasceu, Anatote, era um vilarejo sacerdotal, que ficava aproximadamente a 3 quilômetros, pertinho, né? A 3 quilômetros de Jerusalém. Se você quiser estudar depois, em Josué 21:17 fala sobre isso. Então Jeremias era um sacerdote, além de ser um profeta.
Ele viveu no período mais conturbado da história do Oriente Antigo. Quando Jeremias nasceu, Israel, o reino do norte, com capital em Samaria, ou Samária, que muitos falam, já havia caído há pelo menos 70 anos diante do Império Assírio. Então eu gosto muito de estudar essas partes do Testamento Antigo, né? Que eu fico às vezes meditando nessa palavra. E o nome Jeremias pode ser escrito de formas em hebraico, né? Que no grego. E existem duas possibilidades para o seu significado, Jeremias. Pode significar o Senhor edifica, no sentido de exaltar, ou o Senhor lança. Considerando também o significado do nome do pai do profeta Jeremias, que era Elquias, o nome do pai de Jeremias, que significa em hebraico, o Senhor é minha porção. Muito provavelmente a família de Jeremias era fiel ao Senhor, mesmo durante as terríveis práticas daquele povo, que era um povo idólatra, era um povo de Deus e ele estava em cima do muro, né? Era idólatra durante o reinado de Manassés. Durante a infância, o profeta Jeremias, né? Durante a infância do profeta Jeremias, os reinados de Manassés e do rei Amon foram caracterizados pela apostasia, quer dizer, afastamento de Deus, apostasia, se afastar de Deus. Então o próprio rei Manassés anulou completamente as reformas iniciadas pelo rei Ezequias, que era o pai, né, de Manassés. Apesar disso, na cidade sacerdotal de onde nasceu Jeremias, Anatote, Jeremias teve contato com a tradição religiosa de seu povo. Ali ele cresceu em um lar temente a Deus, diz aqui, né? Ele foi instruído na lei de Deus e recebeu também profundo conhecimento das profecias de profetas anteriores, como Isaías, que nós conhecemos Isaías, estudamos, Amós, Oséias, então ele teve contato com essas pessoas. Se a situação interna em Judá, Reino do Sul, viu? Não vamos esquecer, era lamentável a situação, por conta do declínio religioso e do paganismo do Reino do Sul, né, que se espalhava pela nação. O ambiente, vamos dizer, internacional também era bastante movimentado. Havia um clima de constante tensão envolvendo os assírios, os egípcios e os babilônios. Este era o cenário que Jeremias passou nos seus primeiros anos. Quando o rei Manassés morreu, provavelmente Jeremias tinha cerca de quê? 10 anos de idade. Jeremias de 10 anos. Amon, o filho de Manassés, governou Judá por 2 anos, só 2 anos, de 642 a 640. Depois, quem assumiu o trono foi quem? Josias, que é muito conhecido esse rei, que governou entre 640 e 609. Jeremias foi chamado por Deus como profeta no 13º ano do reinado de Josias. No registro de sua convocação, a Bíblia enfatiza a forma soberana com que Deus o chamou. Diante do chamado de Deus, o jovem Jeremias, né, alegou, ali do que nós lemos, sou menino. Ele não queria falar a palavra de Deus, eu sou menino. Que nem Moisés alegou também, não sei falar, Senhor. Então, aí vemos que Jeremias alegou ser incapaz de falar, de desempenhar tal tarefa, pois não passava de um menino. Curiosamente, essa foi a mesma objeção que nós já falamos, feita por Moisés, quando Deus chamou ele. Pode ver em Êxodo 4:10. O rei Salomão também fez uma observação semelhante quando assumiu o trono em Israel. 1 Reis 3:7. Além de indicar uma possível idade prematura, muito novo, né, para exercer tamanha responsabilidade, essa resposta do profeta também pode significar que ele ainda era espiritualmente e socialmente imaturo. Talvez uma pessoa humilde e que não possuía confiança. Tem tudo isso. Mas a objeção do inexperiente Jeremias não foi problema para Deus e não é para nós também, de maneira nenhuma. Na verdade, Deus o tranquilizou, deu para ver ali que nós lemos a palavra agora mesmo de Jeremias.
Deus tranquilizou Jeremias, dizendo que eu sou jovem demais para levar a palavra. E Deus diz para ele o quê? Não temas. Jeremias 1:8. Deus avisou o profeta Jeremias que ele deveria falar tudo o que fosse ordenado. E nós temos na Sagrada Escritura lá, tudo escrito para nós o que devemos falar hoje em dia. Não podemos deixar de estudar as Sagradas Escrituras para ver o que Deus quer estar falando conosco, para nós falarmos para as outras pessoas. Mas também prometeu, né? Que estaria com Jeremias durante os terríveis anos de aflição que se aproximavam. Mesma coisa de hoje, nós vivemos num mundo conturbado hoje, horrível. Não dá nem para ligar a televisão, ou no YouTube, qualquer coisa, é só coisas horríveis acontecendo nesse mundo. Num mundo conturbado. Então, Jeremias ele exerceu o ministério num período mais ou menos de 40 anos. Jeremias exerceu seu ministério. Isso significa que sua chamada para o ministério profético ocorreu do ano de 627 a 626. O profeta Jeremias continuou profetizando até pouco depois da queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém foi em 587 a.C. Eu devo até hoje em dia para o Ennio Meinhardt, que foi meu pastor na Igreja da Vida Abundante. Ele me deu uns livros sobre estudo sobre a queda de Jerusalém, que ele estava tirando faculdade. Se não me engano, é em Sapucaia, onde ele estudou a faculdade, São Leopoldo. E ele tinha uns livros e eu tirei a cópia. Só que daí eu perdi todas essas cópias que o pastor Ennio me deu na inundação. Até um dia quero me encontrar com o pastor Ennio. E ele me dá aqueles livrinhos que era tudo cheio de ter umas molinhas, daqueles livrinhos pequenos. Era um livro pequenininho, metade de um livro. E eu precisava estudar novamente esses livros. Eu vou ver se um dia eu encontro ele para me tirar novamente a cópia, que eu perdi tudo. Não sei como é que eu vou encontrar o Ennio. Uma hora ele me apareça aqui que eu preciso desse livro para estudar novamente, Ennio. Dá um jeito aí. Pastor Ennio, eu sei que ele vai me escutar. E aí eu queria tirar novamente a cópia sobre Jerusalém, sobre a destruição de Jerusalém. E, se não me engano, são 3 ou 4 livrinhos pequenos que ele tinha, cor de laranja, era uma cor diferente. Aí um fato bastante interessante é que o ano de início do ministério do profeta Jeremias foi marcado por grandes reviravoltas internacionais que abalaram a história mundial, né? E nós temos que... Eu, por exemplo, gosto de estudar bastante. E eu... Assim, eu falei agora que eu gostaria de ter esses livros novamente para me rever quando o povo lá de Judá, Israel, foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor. Porque o profeta Jeremias convocou o povo para o arrependimento. É a mesma coisa de hoje em dia. Deus convoca todo o povo para o arrependimento. E, na verdade, o arrependimento faz bem para a gente, para nós, para o nosso coração. Vai fazer bem para aquele que eu perdoei. Vai fazer bem para nós, para o nosso coração, no nosso dia a dia. Porque nós vamos dormir tranquilo. Porque muita gente está no seu coração ou perdoar ou pedir perdão para alguma pessoa. Tem pessoas que não conseguem perdoar na hora. Mas nós temos que perdoar na hora. Tem um coração, vamos dizer assim, bem aberto, né? E dormir tranquilo de noite. É para nosso bem pedir perdão e perdoar. É para nosso eu, para o nosso coração, para estar bem com Deus. Aí tem gente que vai dizer, aquela pessoa não merece perdão. A gente vai dizer, não, mas é para nós, é para o nosso coração, é para o nosso bem. E o profeta Jeremias convocou o povo ao arrependimento a fim de evitar o julgamento divino. Então, o arrependimento é para evitar o julgamento, para nós estar de bem com Deus. Depois o profeta Jeremias avisou que o tempo de arrependimento havia se esgotado, viu? Existe para Deus um tempo de esgotamento de perdão. Que Deus quer que nós venhamos nos arrepender e nada de nós. E aí ele está dizendo, não é eu que estou dizendo, é na palavra que está falando. Depois o profeta Jeremias avisou que o tempo de arrependimento havia se esgotado e que Judá sofreria o juízo de Deus. E aí vem o juízo de Deus, vem sobre nós, porque a palavra de Deus diz, né, que do tanto amor que Deus tem para nós, que às vezes vem muitas aflições, porque Deus corrige aquele que Ele ama, corrige. E aí a gente não sabe por quê, que eu estou andando no erro e tudo,
A gente pergunta por que está acontecendo isso comigo, por que tem coisas na minha vida que eu não estou ajeitando, não estou fazendo reto as coisas. E ali dizendo, ó, o profeta Jeremias, ele avisou que o tempo de arrependimento havia se esgotado e que sofreria o juízo de Deus. E tudo isso implicaria o quê? Na perda da terra prometida, que eles saíam cativo, levado cativo para a Babilônia. Então ele profetizou, Jeremias, que o cativeiro babilônico seria inevitável. Não adiantaria, seriam levados cativo. Não deram bola para o profeta. E Jesus Cristo nos avisa do Sagrada Escritura, no Novo Testamento, tudo o que nós devemos fazer. Se não obedecer, é inevitável o juízo de Deus. Inevitável. E ali fala que Jerusalém cairia. Seria dominado pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. E o profeta mostrou, através de sua mensagem, que Judá mereceu ser levado cativo. Por causa do quê? Dos seus graves pecados. Isso é para nós hoje em dia também a mesma coisa. Que o povo persistiu, né, em cometer o pecado contra o Senhor, desobedeceu, e sobre a idolatria também. O profeta Jeremias anunciou que o templo de Jerusalém não poderia proteger os judeus. O profeta Jeremias anunciou que o templo em Jerusalém não poderia proteger os judeus do julgamento iminente. 4 paredes de concreto não vai te salvar. É Deus que salva, é Cristo que salva, não é uma igreja que vai te salvar. Ou a denominação tal lá, ela salva. Tem muitas igrejas hoje em dia que eu vejo dizer, a minha igreja salva. Não tem nada de ver uma coisa com a outra. Quem salva é Jesus Cristo. Porque a palavra de Jesus diz, né? Eu sou o único caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Eu sou o único caminho, a palavra de Deus é Jesus. Não é 4 paredes, não é o concreto. Então, podemos, quase já terminando aqui, então, Jeremias anunciou que o templo de Jerusalém não podia salvar, e o profeta também anunciou que Deus salvaria um remanescente de seu povo por meio do exílio. Exílio que seria levado cativo, né, para lá. Alguns seriam salvos. Remanescente aquilo é uma sobra. Daquele total que tinha, alguns dariam remanescentes, pouquinhos seriam salvos. Então, o profeta anunciou também que Deus salvaria um remanescente de seu povo do exílio. Então, quando o período de cativeiro, que foi levado preso, terminasse, haveria uma maravilhosa restauração sobre uma nova aliança. Uma nova aliança, hein? O Novo Testamento, Novo Testamento de Jesus, mostra que essa promessa encontra seu cumprimento pleno. Aonde encontramos isso, essa promessa? É só ler Lucas 22, 20, 1 Coríntios 11, 25 e Hebreus 8, 6 e Hebreus 9, 15. Então, podemos ver, irmãos, então é possível perceber claramente que a mensagem do profeta Jeremias, conforme registrada em seu livro, serviu para lembrar os exilados, os que foram levados cativos, né, presos, sobre os motivos que lhes conduziram a essas provações que eles estavam enfrentando. Eles desobedeceram a Deus, não faziam o que Deus mandava, bem como assegurar-lhes que, escutar bem, que ao se arrependendo, eles voltariam para Jerusalém e desfrutariam de grandes bênçãos. É para nós hoje em dia. Por isso que na hora que nós fizemos orações aqui em casa, nós 4, na Igreja do Céu Aberto, que eu chamo agora, esse nome dado, eu sempre, quando eu inicio as orações, agradecendo pelo dia, agradecendo por tudo, e eu também peço, não é só na Santa Ceia que se pede perdão. Os irmãos, só na Santa Ceia que devemos pedir perdão, porque o negócio todo. É todo dia, nós temos que conversar com Deus, falar com Ele e pedir perdão pelas coisas erradas que nós temos feito. Eu chego e digo, Senhor poderoso, te peço perdão por todos os meus erros que eu fiz de pensamentos, de palavras lançadas, de tudo que eu fiz de errado, e peço que eu lance no mar do esquecimento, me lava com teu sangue poderoso todos os meus erros, tudo que eu fiz de errado nesse dia. Porque Deus é grandioso de perdoar qualquer tipo de pecado, Ele perdoa tudo. Ele é grandioso, é o nosso Deus. Temos um Pai poderoso
que fez todas as coisas, mandou o seu Filho, Jesus Cristo, a este mundo para nos salvar, para trazer a palavra de perdão. É só colocar no nosso coração arrependimento. Arrependei-vos de todo pecado. Até me lembrei de uma palavra, que eu não estou lendo agora aqui, foi no Rio Jordão, João Batista falou, né? Ele falou bem assim, João Batista, ó, porque os fariseus andavam atrás do João Batista, para lá e para cá, tentando arrumar alguma coisa para pegar ele, João Batista. E João Batista disse para eles sobre arrependimento: quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus tem preparado para vocês? Agora, ó, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Não adianta dizer, somos filhos de Abraão, mas dessas pedras até Deus pode suscitar filhos de Abraão, ou faz nascer filhos de Abraão. O poder de Deus é grande. Então não adianta se desculpar. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. É isso que Deus quer para nós. E João Batista falou isso para os fariseus, os escribas, todos aqueles que seguiram ele no Rio Jordão, onde eram batizados. Então serve para nós fazer coisas que mostrem que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Ser pessoas boas, gentis, pessoas que amaram o nosso inimigo. Não é fácil amar o inimigo. Não quer dizer que você tem que andar com ele, mas perdoar eles. É diferente. Então estou quase concluindo aqui. E hoje eu ia lá para Montenegro para colher fruta, porque eu estou vendendo fruta aqui na entrada da rua São Paulo, antigo Big. Tinha um Big aqui na entrada de Canoas, quem vem da Tabaí. E eu coloco minha carrocinha ali, eu tenho uma carretinha, e eu estou vendendo bergamota ali. Aí eu colho bergamota lá em Montenegro e fico vendendo. Porque no supermercado, na fruteira Apocã, que eu estou vendendo, está R$6 o quilo, mais ou menos, Apocã. E já está no final a Apocã, né? Eu estou vendendo 1,5 kg por R$5. O preço está bom ali para vender. Aí até já comprei o motor do meu, ali do portão, que é o portão eletrônico, que não funciona mais, é só na mão grande, né? Pesado para abrir aquilo ali, que Deus o livre. E são 2 portões na entrada, um na horizontal e um na vertical. Então, um portão eu já comprei ontem de noite. Aí eu vou ter que arrancar a fiação que ela vai pelo chão até o portão, que tem um espaço onde o carro entra. O meu carro de quase mais de 20 anos, né? Que eu já contei a história do para-choque, que eu deixei na porteira, fui dar uma ré sem olhar e ficou a metade do para-choque do carro para trás. Então, estou andando para lá e para cá com o carro sem para-choque. E aí ontem eu comprei esse portão. Agora eu vou ter que dar um jeito para tirar a fiação do chão, porque eu via os estouros esses tempos, de noite, deu bum, os estourão assim, meu Deus, que barulho é esse? Ficava meio assim, né? Aí eu fui na frente da minha casa no Gessé. Ô Gessé, por acaso tu viu algum estouro de noite? Vê se é o Beto, me chama de Beto aqui, né? Que houve? Daí ele disse, Beto, quando dá esses estouros, sai fogo para cima lá do teu terreno. Sai bola de fogo. Eu disse, que bola de fogo? Daí eu pensei assim, é o fio que está no subterrâneo, que é um cano, né, que vai com um caninho, tipo cano de água, que vai o fio por dentro. E certo, deu curto-circuito ali e tava saindo fogo. Aí que eu disse, meu Deus, eu vou ter que descobrir de onde está esse fio. Aí eu fui na caixinha de luz, mas tinha 3 disjuntores ali, mas não sabia qual é que era. Aí o mais de baixo, eu vi que ele estava virado para baixo, os fios, peguei uma chave de fenda e desliguei. Aí no outro dia eu perguntei para o Gessé se ele tinha ouvido algum barulho. Ele disse, não ouvi nada. Daí eu vi que aqueles 2 fios que eu desliguei do disjuntor era o fio que estava dando curto-circuito no chão, e estava dando fogo de noite e estouro, né? Então Deus é poderoso, Ele mostra as coisas para nós, e poderia acontecer até alguma coisa com esse curto-circuito, creio eu. Então agora eu agradeço a todos dessa palavra que foi falada hoje sobre vendas de bergamota, sobre Jeremias, sobre o exílio do povo judeu, né? Que o reino de Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul. Eles pecaram, erraram perante Deus. Houve um profeta que falou para eles como eles deveriam andar, não obedeceram. Na verdade, eles andavam em 2 muros, né? Um de lá, um de cá. Adoravam a Deus, adoravam o outro Deus, desobedeciam. Então era uma loucura aquele povo. Não deram ouvidos à palavra de Deus. E hoje em dia é a mesma coisa. Às vezes nós andamos desleixados nos caminhos do Senhor, não ouvimos a palavra de Deus e muita coisa acontece. Mas estamos
com o coração aberto, creio, né, para nos arrepender. Arrependei-vos todos aqueles que praticai o pecado, a iniquidade. Não adianta, a palavra de Deus diz, não adianta dizer Senhor, Senhor, porque haverá um dia que nós estaremos perante o nosso Deus e Deus vai dizer, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E nós temos que crer nessa palavra. Então hoje é uma palavra para nos erguer novamente. Nesse dia tem um dia bonito, porque o dia aqui está fechado para chuva, e eu acho que eu não vou poder ir lá para buscar minhas bergamotas em Montenegro, vou ter que ir amanhã. Mas Deus sabe todas as coisas. Agradeço àqueles todos que vão ter aqui estar aqui na live que eu estou compartilhando, né, essa palavra de Deus aqui no Facebook. Eu já vou colocar no YouTube. Eu tenho a parte do YouTube da live, que é Carlos Vendinha também. Carlos Vendinha, Canoas. E eu peço àqueles que depois que vão assistir que me ajudem aí e se inscrevam. Só se inscrever chega, já ajuda para me conseguir fazer live ao vivo. Eu não consigo fazer live ao vivo ainda no YouTube, porque eu tenho poucas pessoas que olharam. Mas Deus sabe todas as coisas. Obrigado por tudo. Antônia, beijão. Disponha arrumasse esse vinho pequeno aí para mim tirar um xerox, tá? Amém? Não esquece. E tchau para todos e obrigado. E vou lá atender, ver o que a Camila está fazendo lá, cuidando da filha e da Pedrolina. Beijão para todos. Deus abençoe.